Hoje eu quero falar sobre temor. Caraca, tem só menino ali, né? O Enzo se destaca de branco. Thierry também. Eu confesso que essa palavra temor sempre foi um pouco difícil para mim não, para eu entender. Sempre foi difícil para eu entender direito o que era temor. Biblicamente, eu sabia o que era temor. Mas sabe quando falta uma coisinha para você entender? Sabe quando o entendimento não foi 100% formado? E por mais que a gente falasse sobre temor, e eu sabia o que era temor, às vezes até já li versículos e entendi, ainda faltava a chave virar. Para que realmente eu entendesse o que o Senhor queria, o que o Senhor fala sobre temor. Por que a Bíblia dá tanto peso com relação ao temor? E quem melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar sobre a palavra? Às vezes você pode ter o melhor mestre na sua igreja, mas é muito diferente quando é o Espírito Santo que te ensina. E muitas vezes ele ensina lendo, mas ele ensina com as suas experiências, na sua vida. E assim aconteceu comigo. E eu senti de trazer essa ministração para vocês. Salomão, para quem não lembra de Salomão, Salomão era o homem que recebeu a sabedoria dos céus. Ele foi o mais sábio. Ele realmente era alguém que tinha propriedade para falar sobre sabedoria. E olha o que o Salomão... É você hoje? Olha o que Salomão disse em Provérbios 9:10. Olha o que ele disse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que ele quer dizer aqui? Se você quer ser sábio, eu não estou falando não peque. Eu estou falando tema. A base da sabedoria é o temor. E quem aqui não quer ser sábio? Olha a água. Quem aqui não quer ser sábio? Para isso nós temos que ter temor. Vou falar muito essa palavra hoje. Sabe? Se eu chegasse e falasse só assim, olha, não peque, não faça mais isso. Talvez para você ia ser muito difícil, porque o pecado ele provém de um desejo muito profundo, que às vezes nem a gente consegue entender. Mas Salomão ele não fala isso. Ele fala, tema ao Senhor. Quando eu falo, tema ao Senhor, consequentemente, é meio que automático. O resultado é não pecar. Mesmo que você tenha desejos muito profundos, se eu fale, teme ao Senhor, o resultado é não pecar. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que com um exemplo fica mais claro. Sou nutricionista, todo mundo sabe? Você sabia? Sabia. Então, lá no consultório, o maior problema das pessoas, vamos ver quem se identifica, é vontade de comer doce. É o maior problema das pessoas, principalmente mulheres. Mas o pior é que hoje em dia isso tem crescido até nos homens também. E eu explico muito no consultório que Camila gosta de um doce. Se eu chegar e falar assim, Camila, é só você resistir ao doce. Eu pego aqui um chocolate, vamos supor que o Gabriel ele compre muito chocolate. A Camila não tem como, eles são irmãos. A Camila não tem como controlar muito isso. Aí eu falo, Camila, é só resistir ao doce. Aí o Gabriel ainda chega lá. Olha o que eu comprei. É só resistir. É fácil, Camila. Você ter o doce na sua frente e você resistir ao doce é muito difícil. Mas, e tem situações que realmente não tem como você falar, não compra mais doce. Não tem como. Se eu falar para o Rafa não comprar mais chocolate,
Né? É impossível. Não tem como. O que eu vou fazer então? Vou ficar comendo doce sempre? O que eu ensino no consultório? Talvez não tenha como você controlar o doce estar ali na sua frente ou não. Mas tem como você controlar o seu desejo pelo doce. Tem várias coisas que aumentam a nossa vontade de comer doce. Desidratação aumenta a nossa vontade de comer doce. Se você não bebe água bem. Se você não dorme direito, isso aumenta a vontade de comer o doce. Se você fica muito tempo sem comer, fica com muita fome, isso aumenta a vontade de comer doce. Se você não come frutas e vegetais, está recebendo aí, né, Camila? Aumenta a vontade de comer doce. Se você come muitos industrializados com realçadores de sabor, aumenta a vontade de comer doce. Se você é muito ansiosa, isso aumenta a vontade de comer doce. Se você não faz atividade física, não tem um ambiente saudável, isso aumenta a vontade de comer doce. Você entende que vários fatores vai dizer se quando um doce estiver na minha frente, eu vou comer ou não comer? Então, o que eu explico? É muito mais fácil você controlar esses fatores, beber água, frutas, vegetais, atividade física, dormir bem, para você, quando chegar o doce na sua frente, você... nem quero. Do que você só ir lá e falar que não vai comer. Com o pecado é a mesma coisa. Às vezes é um pecado que está tão assim, o desejo é tão profundo, que se você só ir lá e falar, resistir, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, uma hora a gente cai. Mas, se você tiver o temor do Senhor, mesmo que você goste daquele pecado, a chance de você negar quando ele vier na sua frente é bem maior. Faz sentido? Amém? Amém. Então, a base para a gente não viver uma vida de pecados é o temor a Deus. Esta é a base. E quando eu entendi isso, eu fiquei, uau, faz sentido. Por que a Bíblia fala tanto sobre temor? Por que Salomão ele escreveu Provérbios e ele também escreveu o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ele vem depois de Provérbios. Põe aí no 12 e 13. Salomão escreveu todo Provérbios e todos Eclesiastes. E no final do Eclesiastes, nos 2 últimos versículos, ele fez uma conclusão sobre tudo que ele falou na vida dele. E aí ele fala o seguinte: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. De todas as coisas que a sabedoria de Deus me deu para eu falar, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Uau! Isso não é forte? O temor do Senhor não é algo importante? De tudo que a sabedoria, de tudo que eu falei, eu vou resumir para vocês em uma frase. Tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos. Obedecer aos mandamentos é uma consequência. Se você teme a Deus, você obedece os seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Essencial não é uma coisa que pode ou não ter. Essencial é algo que, se faltar... Exemplo, vou falar da nutrição de novo. Existem vitaminas que são essenciais. Que se você não comer, esquece. Se você não comer, é dali para lá. E com o tempo, pode até levar à morte. Essencial é algo que não pode faltar. Então, o temor a Deus é essencial para o homem. Amém? Amém. Para a gente entender melhor o que é temor, porque eu já expliquei a importância do temor, mas ainda não expliquei o que é o temor. Para a gente entender melhor a importância do temor, Davi, ele falou o seguinte. Se quiser pôr, Salmos 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? Quem é o homem que consegue entender ou saber todos os erros que comete?
ele tem essa consciência e ele fala para Deus: absolve-me dos que desconheço. Passa, por favor. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. De fato, nós não somos capazes de ver todos os nossos erros. Tem pecados que a gente consegue ver. Tem pecados que quem não sabe, tem pecado que você comete que você sabe que você está cometendo. Mas tem pecado que a gente não vê. Só que nós não vemos, mas Deus vê. E a vontade de Deus não é que Ele te perdoe só dos pecados que você vê, mas Ele também quer te purificar e te perdoar dos pecados que você não vê. Só que existe uma chave no Evangelho que é muito importante para nós. Se você quiser guardar isso, o Senhor não nos purifica sem que a gente se arrependa. Mas você pode se perguntar, como que eu vou me arrepender de um pecado que eu não vejo? Só que se eu não me arrepender, eu vou ser culpada daquilo. Faz sentido esse questionamento? Porque existe uma lógica. Você tem um pecado. Depois, você toma consciência desse pecado. Depois que você toma consciência desse pecado, você reconhece que aquilo é um pecado. E depois que você reconhece que aquilo é um pecado, você se arrepende do pecado. E depois que você se arrepende do pecado, o Senhor te perdoa. O Senhor te purifica. E você fica santificado. E quanto mais santificado você está, mais próximo de Deus você está. Porque Deus é puro, e quanto mais puro estamos, mais próximo dele nós estamos. Então, como que eu vou reconhecer um pecado que eu não vejo? Simples. O Senhor nos mostra. O Senhor, Ele nos mostra. E quando o Senhor nos mostra, Ele nos faz reconhecer este pecado. E o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. E se nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Nós somos purificados, santificados e mais próximos de Deus nós vamos ficar. Tem duas analogias que a Bíblia usa sobre purificação que eu quero trazer para vocês. Quem lembra da pregação do pastor Naldo sobre o vaso? Lembra? Isso lembra. Falei para você ontem, né? Você lembra? O que acontece? O vaso, o pastor Naldo falou de 7 processos. E Deus falou muito comigo ali, foi muito uau. Dois dos processos para construir o barro são processos de purificação. Só que são processos diferentes. O primeiro processo de purificação é quando eu pego aquele barro bruto e ao meu próprio olho eu tiro as pedras. Eu tiro as impurezas que eu consigo ver. Imagina uma areia que tem várias britas ali. Você consegue ver e aí você consegue tirar. É um processo de purificação de coisas que são muito evidentes. Geralmente, isso acontece muito quando a gente se converte. Quando a gente se converte, muitas coisas começam a ficar mais evidentes, pecados muito claros. E o primeiro processo de purificação é o Senhor tirando essas coisas. Aí tem um problema. Muita gente para nesse processo. Só tira os pecados que você mesmo vê e que as outras pessoas veem. Aí são as pessoas que se acham santas. São as pessoas que acham que está tudo bem. E achar que está tudo bem é um problema. O segundo processo de purificação é um processo que, depois que o vaso já está formado, ele vai para o fogo. E no fogo acontece uma purificação mais intensa. Daquelas coisas que não resistem ao fogo. Daquelas coisas que nossos olhos não conseguem ver. É um processo de purificação mais intenso e mais interno. De coisas que só o fogo pode matar.
Esses são 2 processos de purificação do vaso. Mas eu quero trazer outro processo de purificação que o Senhor fala na Bíblia, que é o ouro. Quando a gente não, né? Quando o pessoal lá tira o ouro lá das minas, é mina que fica o ouro? A Thierry sabe tudo. Obrigada, Thierry. Quando o povo tira o ouro lá da mina, o ouro não está puro. O ouro ainda está com várias coisinhas, várias impurezas. E o ouro, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa ser refinado para ele ser puro. Quando o ouro ele passa pelo fogo, as impurezas, ele fica líquido, óbvio, e as impurezas daquele ouro que estava dentro do ouro vão para a superfície. Quando elas vão para a superfície, aquilo que não era possível ver se torna visível. E aí sim é possível que o ourives vá lá e tire aquelas impurezas. E o mais interessante é que na Bíblia o Senhor nos compara tanto com vaso como com ouro. Tradução: nós precisamos passar pelo processo de purificação. E é muito interessante também que os 2 processos de purificação envolveram o quê? Fogo. Envolveram processos de tribulação, vamos dizer assim. E é tão mais interessante ainda que quando a gente mesmo passa por processo que a gente vai para o fogo, por tribulação, se nós perseveramos, a gente sai ali mais purificado. A gente sai mais próximo de Deus. Porque são nesses processos de purificação que o Senhor revela o que está escondido. E mostra para nós, para que nós nos arrependamos. E aí sim Ele nos purifica, assim como o vaso, assim como o ouro. E olha que interessante. 1 João 1, versículo 8. Então entendam que nós passamos sim pelo processo de purificação inicial, que aquelas coisas evidentes saem. Mas não pode parar por aí. Nós temos que nos colocar na mão de Deus para que a purificação do mais lá no nosso interior aconteça. Olha o que fala em 1 João. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas você pode se perguntar, Dandara, se existem pessoas que passam pela primeira parte de purificação e param, e existem pessoas que passam por esse processo e continuam, qual é a diferença entre elas? Isso é importante, a gente tem que sair daqui tendo a prática, não só a teoria. É muito simples. É simples, mas não é simples. Essas pessoas que realmente avançam, elas têm um coração humilde. Para saber que nós sempre estamos pecando e sempre somos dependentes do Senhor. E, para a gente realmente passar por esse segundo processo de purificação, a gente não precisa que Deus mostre para a gente? Então, a palavra vai nos ensinar como que a gente ora para isso. Lá em Salmos 139, não precisa pôr não, Mateus, vou falar só se você for rápido. Salmo 139, 23, fala assim: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Este versículo mostra muita humildade daqui de Davi. Sonda-me. Tradução: Senhor, eu não consigo ver tudo, então me sonda e analisa o meu coração. Davi, ele não é bobo, ele sabe que Deus sabe de todas as coisas. Quando ele fala sonda-me e analisa, ele está pedindo, me mostra. Sonda-me e me mostra, porque eu não consigo ver tudo. Examina e avalia as minhas inquietações. Por que eu estou inquieto? O que tem de errado? Em Salmos 26, 2, vai falar de novo uma oração.
Examina-me, Senhor, e submete-me a provas. É forte isso aqui, né? Será que a gente ora isso? Sabe por que ele ora isso? Porque ele sabe que no fogo ele é purificado. E ele quer ser purificado para ser mais santo. E a consequência disso é estar mais próximo de Deus. Sonda os meus sentimentos e minha mente. Em 1 Crônicas 29:17, fala assim: Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações. Sonda-os e que te agrade da justiça e da integridade. Então, o que mostra para nós? Se verdadeiramente nós quisermos passar pelo processo de purificação com o Senhor, nós temos que nos colocar perante aos pés dele e orar. Senhor, eu sei que eu tenho pecados que eu não consigo ver, mas o meu desejo é estar mais próximo de ti. Então, Senhor, sonda-me, avalia-me, Senhor, e me mostra. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em te mostrar o seu coração. Porque ele sabe que o resultado disso, por mais que gere uma tristeza, Paulo fala, por mais que gere uma tristeza momentânea, o resultado disso é muito bom. Porque você vai ser purificado e vai estar mais próximo de Deus. Mas, uma notícia, não se assuste quando o Senhor te mostrar. Nós nos colocamos, é natural do ser humano, nos colocar muito como vítima, como bonzão. Eu não tenho pecado. Isso é natural. Quando o Senhor começa a responder nossas orações, o Enzo me contou ontem uma oração que ele fez para Deus. Gente, o Senhor, ele responde. E não necessariamente é algo que a gente vai achar bom, né, Enzo? Mas o resultado sempre é bom. Quando a gente pede, Senhor, sonda-me, o Senhor, ele vai sondar. E ele vai mostrar o seu coração. Ele vai mostrar aquilo que ele vê. Mas não se assuste. Não se assuste. Você vai começar a perceber que você está pecando. Não é que você está pecando mais. É que você não percebia antes. Coisas que só o Senhor via. E você vai começar a conhecer os desejos do seu próprio coração. E de verdade, isso é um pouco assustador às vezes. Por isso que tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu. De verdade, quanta podridão, Senhor. Meu Deus, Pai. O Senhor é muito misericordioso conosco. Comigo, né? Quando o Senhor ele começa a mostrar essas coisas, a gente se assusta. E o inimigo ele trabalha nisso, querendo nos afastar de Deus. Olha lá, você não merece. Só que é nesse momento que, usando a sabedoria de Deus e todas as experiências que já aconteceu, eu me ajoelho e falo assim, Senhor, eu confesso para Deus, você viu meu pensamento? Que o Senhor começa a mostrar isso. Senhor, você viu que eu desejei aquilo? Oh Deus, meu Deus, eu não quero isso. Me muda. Você confessa para o próprio Deus. Senhor, você viu como eu olhei para aquela pessoa com cara feia? Com menosprezo? Meu Deus, isso não está certo. Me ajude a melhorar. Até as coisas mais ruins é chegar em Deus e falando, Deus, olha o Senhor aqui me mostrando. Pai, eu quero confessar para o Senhor. O Senhor está vendo, Pai, como eu falei com aquela pessoa? Pai, o Senhor, óbvio que Ele viu, mas eu estou criando um relacionamento. Pai, o Senhor viu como eu falei com a Luma? Pai, o Senhor viu como eu fiz algo para mim e deixei a Júlia na mão? São essas coisas pequenas. Pai, o Senhor viu como eu passei por aquela situação e eu fiz com que eu ganhasse naquilo? Eu sei que pode escandalizar às vezes. Mas a gente vive muito com a roupa de santinho. Sendo que o nosso coração, só o Senhor conhece. Mas só existe purificação através do reconhecimento. Se a gente não chegar, talvez na sua mente você pode até pensar, eu errei. Mas se você não chegar ali no seu quarto,
às vezes até no mesmo momento, e falar: Deus, você ouviu o que eu fiz? Esquece, você só vai saber. Isso volta para o seu interior. Isso afasta a gente de Deus, porque a falta de arrependimento nos afasta de Deus. E aquilo só vai aumentar. Então, quando o Senhor mostra algo para nós, nós temos que ser muito rápidos em nos arrepender. Muito rápidos em confessar. Não tenha vergonha de Deus. Deus, Ele já sabe. Não parece óbvio? Mas quantas vezes a gente erra nisso, né? Às vezes a gente não fala algo para Deus com vergonha. Só que Ele já sabe. Por experiência própria. Os momentos de mais assim, presença do Senhor foi uma oração que eu comecei reconhecendo um pecado. Porque sabe o que a palavra fala? Quem é muito perdoado, muito ama. Então, se o Senhor te mostra o seu pecado, no fundo do seu interior, e você reconhece, se arrepende, você vai ser o quê? Perdoado. E se você é perdoado, o seu amor pelo Senhor vai aumentar. Então, essa tristeza que os nossos pecados nos geram é muito bom, porque faz crescer o nosso amor pelo Senhor. Eu estava conversando com a minha amiga, chamada, não sabe? Bruna. Chamada Bruna. E eu estava explicando para ela esse versículo, né? Eu falei assim: Bruna, primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei triste. Porque na igreja tem ex-drogado, na igreja tem pessoas que já mataram pessoas, na igreja às vezes tem estupradores. Aí eu fiquei triste pensando: caramba, eu não vou conseguir amar a Deus como essas pessoas. A primeira vez que a gente lê a Bíblia, a gente sempre, né? Aí eu fiquei triste mesmo. Aí depois, quando o Senhor foi me dando mais entendimento, eu entendi que não é quem peca mais ou menos. Todo mundo peca muito. É quem mais reconhece o seu pecado. Porque quem reconhece seu pecado se arrepende. E quem se arrepende é perdoado. E quem muito perdoado, muito ama. Porque você sabe que você não é nada. Você sabe que você precisa de Deus. Por isso que muitas vezes, quanto mais velho a gente fica no Senhor, parece que mais pecados a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, mais o nosso amor por Deus está crescendo. Porque a gente sabe que menos nós somos. E mais nós precisamos dele. Faz sentido? Faz sentido? E aí você pode estar se perguntando: Dandara, mas por que falar tanto de pecado? Né? Por que falar tanto de pecado? Vai sair todo mundo aqui taxado como pecador. Mas é porque a gente tem que amar a Deus. E a gente mais ama a Deus quando mais nós sabemos que nós somos pecadores. Mas nós precisamos nos arrepender. Olha o que a palavra fala em Tiago 1:12. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, provação o quê? Fogo. Né? É o ouro no fogo, é o vaso no fogo. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Pastor leu isso, né? Que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Por que esse versículo? Para nós vencermos o pecado, a gente tem que entender como o pecado é gerado. Não falei do doce? Por que a gente tem muita vontade de comer doce? Não é só vontade que surgiu do nada.
Para você vencer essa vontade de comer doce, você precisa entender por que você tem vontade de comer doce. É porque você não bebe água? É porque você não come fruta? Por quê? Você precisa entender por quê. O conhecimento liberta, em todas as áreas. Para você vencer o pecado, você precisa entender por que nós pecamos. E entendendo por que nós pecamos, você vai ter muito mais armas para vencer. Não é à toa que Deus explicou aqui. Então volta, Mateus, o versículo. Quando nós somos tentados, tentação não é pecado ainda. Você precisa perder para a tentação para você pecar. Quando nós somos tentados, não somos tentados por Deus, pois Deus não tenta ninguém. Pode passar. Cada um, porém, é tentado. Aqui ele não fala nem inimigo. Né? Repara. Você não é tentado nem... Não é o diabinho que está ali te tentando. Ele está intensificando o quê? O seu próprio desejo. Ele sabe o seu desejo. E ele está intensificando. Então, nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. Não é o desejo que é o pecado, é ele ser concebido. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se assuste, Jesus morreu por nós. Tá? É forte isso aqui, né? Hoje a gente vai sair daqui entendendo por que nós pecamos. Todo pecado que nós cometemos é reflexo do nosso desejo. Todo. Então, se eu brigo com a minha irmã e xingo ela, faço isso não, né, Júlia? Mas isso é um reflexo de algo dentro de mim. Se você é uma pessoa briguenta, é mais sobre o que está no seu coração do que sobre o seu ambiente. Se eu tenho inveja de uma pessoa, é algo que está dentro de mim. O pecado, ele é só uma consequência de algo que está dentro de mim, de um desejo meu. E quando nós somos colocados à prova, o que o Senhor faz? O que o Senhor coloca na luz? Os nossos desejos. Ele coloca os nossos desejos, ele revela o nosso coração. Então, às vezes, você começa a perceber, caramba, olha o que eu estou desejando. Olha o que eu estou sentindo. E Deus não mostra só o seu pecado. Porque mostrar só o seu pecado não vai resolver tanto. Ele mostra o seu desejo. Porque o mal tem que ser arrancado o quê? Pela raiz. Faz sentido? Muita informação, né? Mas, já fugi do temor, mas não fugi não, vou voltar agora. Quando o Senhor coloca a gente no fogo, Ele mostra de fato os nossos desejos e muitas vezes o nosso pecado. E aí a sua pergunta pode ser, como mudar isso? E é isso que nós estamos aqui para saber. Como vencer isso? É simples. Sempre a gente fala a mesma coisa em todas as pregações, né? Porque tudo se resume a isso. Dependência total de Deus. Oração, humildade, confissão e o principal, crescer em temor. O temor a Deus é o segredo para vencer os pecados. É a chave. O temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria não é só para você ser inteligente, é para você viver de acordo com o que Deus quer que você viva. E para isso você tem que ter temor. E aí, eu quero falar para vocês o que é temor. Temor não é medo. As pessoas acham que é medo. É interessante que, talvez, sempre, quando a gente traduz do original para português, inglês, no português e inglês talvez não vai ter palavras suficientes para dizer o que aquela palavra queria dizer.
Tanto é que no inglês eles traduzem temor para medo. É como se tivesse medo de barata e você tem que ter medo de Deus. Não é isso. Temor é você respeitar Deus por quem Ele é. Temor é você sabe quem é Deus e você respeita Ele por quem Ele é. Mas como eu vou respeitar alguém por quem Ele é se eu não conheço quem Ele é? Faz sentido? Então, para a gente crescer em temor, a gente precisa crescer em conhecimento de Deus. Faz sentido? Você quer pecar menos? Aumente seu temor. Você quer aumentar seu temor? Leia mais a palavra. Acho que todas as pregações eu falo isso, né, gente? Está vendo que todos os assuntos se resumem a uma coisa só? Todos os assuntos se resumem a uma coisa... Opa! Esse aqui não pode não. Se resume a uma coisa só. Eu vou dar um exemplo na prática para vocês. Vou usar o avô do Thierry. Se eu ouvisse o avô do Thierry na rua... Não tem problema falar não, né? Ele está na live não, né? Tá não. Se eu ouvisse o avô do Thierry na rua, eu ia falar assim... Nossa, olha, só um idoso. Oi, tudo bom? Que legal. Só que um dia, o Thierry... E eu já vi ele na rua, não, no aniversário da avó dele. E eu falei, olha, é o avô do Thierry, ele tem uma voz muito bonita. Uau, que legal, né? É isso. Só que um dia o Thierry, ele me contou sobre quem era o avô dele. E, putz, o avô do Thierry é cabuloso. Ele foi o cara que fez tudo e não sei o quê. Ele ganha não sei quanto para dar um conselho. Olha isso, né, Thierry? Então, ele é um cara de muita sabedoria. E hoje, quando eu penso no avô do Thierry, e eu, às vezes, olho ali, a minha atitude com o avô do Thierry é diferente. No sentido de, uau, eu sei quem ele é. Não que eu trate ele melhor que outras pessoas, entenda isso. Mas eu olho para ele com um olhar diferente. Porque eu sei quem ele é. Faz sentido? Eu estou há 3 anos no CrossFit. E tem um homem lá que ele sempre treinou lá. Para mim, ele era um cara normal. Era um cara normal, ele é meio sério. Taranã. Aí, teve um dia que a galera começou a zoar ele. Uma mulher lá fez alguma coisa errada, disse que ia fazer alguma coisa. E aí zoaram ele falando assim, ó, ele ali vai te pegar. O delegado ali vai te pegar. Aí eu olhei para ele, esse cara é delegado? Gente, parece que fez assim. A minha visão e o meu respeito, vamos dizer assim, com relação a ele mudou. Eu não consigo mais olhar ele de uma forma diferente. Quem nunca... Camila dirige, né? Camila, quando você passa pela polícia na rua, não dá um negocinho diferente? Você pode estar fazendo nada, mas você sabe que é polícia. Você sabe quem eles são. Então, o seu temor aumenta. Você pode estar com cinto, sem mexer no celular, dirigindo na velocidade da via. Mas só de passar por eles, que você sabe quem eles são e o que eles podem fazer, o seu temor aumenta. Não é verdade? Com Deus é igual. Mesma coisa. Se a gente for ali fora e perguntar para alguém, Deus, tem um Deus no meu coração. Essa pessoa não conhece Deus. Por isso ela não tem temor. Por isso ela não está na igreja, ela não ora. Por isso ela continua pecando. Mas, quanto mais eu sei quem Deus é, meu Deus, na hora que eu chego na frente do pecado, é como se eu estivesse passando pela polícia, entendeu? Quando a gente passa, às vezes, né, vamos supor, tá sem cinto, passa na polícia, coloca o cinto, menino. Você não se corrige? Mesmo sem querer? Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não gosto de pôr o cinto. Né, Júlia? Mas vamos melhorar, em nome de Jesus. Mas quando a gente passa na frente da polícia, já aconteceu várias vezes de colocar o cinto. Pecado, tá, gente? Não sigam o meu exemplo. Mas é o temor. É o temor. Com Deus é igual. Você pode não gostar, você pode não querer. Mas se você conhece e sabe quem é Deus, as suas atitudes mudam. Faz sentido? Amém.
E às vezes, os seus desejos ainda não mudaram. E de verdade, gente, nós somos uma natureza caída. O Senhor, Ele falou bem assim para Adão: eu nunca mais vou destruir a terra dessa forma, porque eu sei como é o coração do homem, é maldoso, desde o nascimento. Então, nós temos este coração, nós não somos bonzinhos, não existe isso. E nós vamos, com toda certeza, ter desejos ruins. Mas mesmo em frente a desejos ruins, o temor do Senhor vence. Porque seria muito fácil eu falar, minha natureza caída, eu tenho desejos ruins, então eu vou pecar. Mas o Senhor nos deu uma arma para não pecar, que é o temor. Eu vou dar um exemplo muito claro. Todo mundo sabe como é muito caro os impostos aqui no Brasil. E às vezes, né, tia, você faz uma venda muito grande. E às vezes, vamos supor, a pessoa te paga no Pix, CPF, ou te dá o dinheiro. Uma compra muito grande. Como é que é o povo que vê as coisas? A Receita não vai saber que você recebeu aquele dinheiro. Mas você vai pagar uma nota muito alta. O meu desejo é não tirar nota. O meu desejo. E por um milésimo de segundo eu posso pensar, não vou tirar nota. Os meus amigos que não temem ao Senhor, eles começaram a tirar nota. Aí depois que as coisas mudaram, o ano passou e as coisas ficaram mais difíceis, eles pararam de tirar. Por quê? Porque é o nosso desejo. E eu não tenho um desejo igual? Tenho, óbvio. Se eu não tirar nota, eu vou ganhar mais dinheiro. Só que o temor do Senhor vem antes. O temor do Senhor vence o meu desejo. Então, se o meu desejo é não fazer aquilo, eu sei que é pecado. E não é só porque é pecado, mas é porque eu temo a Deus. E se eu temo a Deus, o meu desejo vai por um milésimo de segundo. Mas a minha atitude não vai de acordo com o meu desejo. Faz sentido? Outro exemplo. Óbvio que eu quero... Óbvio que um tênis de R$1.000 tem um ali igualzinho de R$200. Óbvio que eu quero comprar os R$200. Né? Falsificado, eu quero comprar. Óbvio, R$800 para minha mão. Eu ponho na caixinha da Nubank, começa a render. Todo mundo quer. Eu não brigo com os meninos. Vocês estão escondendo tênis? Eu não brigo com os meninos porque eu também não tenho desejo. Óbvio que eu tenho desejo. Óbvio. Mas o temor do Senhor me impede de fazer. Às vezes, e eu vou entrar mais profundo, às vezes nós ainda temos pensamentos impuros. Às vezes pensamentos voltados para pornografia, pensamentos sexuais, dependendo do que você viveu no mundo. Academia, então, gente, nem se fala, né? É um teste para crente. É ou não é? Ainda mais para homem, mas para mulher também. É um teste para crente, óbvio que é. E às vezes você vê uma pessoa bonita que agrada aos seus olhos e o seu desejo é continuar olhando. É o seu desejo. Nosso coração está aí, é o nosso desejo. Mas o temor do Senhor desvia nossos olhos. Faz sentido? Às vezes, o meu desejo é usar aquela roupa que eu usava antes, que eu gostava muito. É o meu desejo. Porque às vezes você fica bonita com aquela roupa. Mas a vontade do Senhor, o temor do Senhor vai além dos meus desejos. Faz sentido? Nós realmente precisamos crescer no temor do Senhor. Amém? A chave para vencer o pecado é o temor do Senhor. E quanto mais você cresce no Senhor e no seu temor, é interessante que até os seus desejos vão diminuindo. Quem veio do mundo sabe disso muito bem. Tem coisas que antes a gente gostava muito. Hoje a gente não gosta mais. Só de pensar dá pavor. Não é? É. Então, não é o desejo ali, o desejo mal vai ficar para sempre.
Mas, se você cresce tanto no temor do Senhor, o temor do Senhor vai ser tão grande que aquilo vai ser tão insignificante. Faz sentido? Faz, né, gente? Dandara, então, o temor é só eu ler a Bíblia? Sim, mas Deus ele é muito bom também. Ele gera temor em nós. Se quiser já preparar aí, Mateus, Êxodos 20. Êxodos 20 é o capítulo dos 10 mandamentos. Em Êxodos 20, aqui, ó. Isso aqui tudo são os 10 mandamentos. Então, o Senhor, ele coloca regras do que é para fazer e do que não é para fazer. E, neste momento, o Senhor, ele separa o seu povo para ter um encontro com ele. Ele ia descer no monte e ia se apresentar por povo. Lá no capítulo dos 10 mandamentos. Só que o povo ficou com medo de Deus. Ele foi covarde. E aí, eles não quiseram ver a Deus. Não quiseram entrar em contato ali com o Senhor. E aí, lá no versículo 18, olha que fala: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Aí olha o 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Por que que o Senhor, depois de dar os 10 mandamentos, veio descer no monte? Para que eles conhecessem a Deus. E quando eles conhecessem a Deus, no meio de trovões e relâmpagos, no meio de algo assustador, o temor, o temor de Deus estaria com eles. E isso os livraria de pecar. Isso os ajudaria a seguir os 10 mandamentos. Uau! Uau! Deus é... Uau! Não é forte, gente? Nós precisamos ter encontros com o Senhor. Mesmo em meio a trovões e relâmpagos, a fogo, tribulações, invernos e tempestades, nós vamos ter. Mas estes momentos são momentos de conhecer a Deus, para que o temor dele cresça em nós e nos livre de pecar. Amém? Amém, Isaac. Eu gostaria de convidar o louvor. E, para finalizar, a Bíblia fala muito de temor, muito mesmo. E o temor, de fato, ele nos ajuda a não pecar. Mas não é só isso. O temor, ele também traz vários benefícios para nós. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu vou ler para vocês estes versículos. Enquanto as meninas adoram a Deus. Para a gente conhecer um pouquinho mais de Deus essa noite. Sabe, o Senhor, ele tem muitos segredos e muitos tesouros. E ele tem prazer de revelar a nós. Na palavra fala o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe, eu não sei você, mas arde no meu coração conhecer os segredos de Deus. Sabe, arde no meu coração conhecer os tesouros de Deus. Abrir, sabe, o baú da sua palavra e ser revelado aquilo que os olhos não conseguem ver. Sabe, o meu desejo que arde no meu coração é cada dia conhecer mais no íntimo aquilo que a nossa carne não é capaz sozinha de ver. Mas para que isso aconteça,
nós temos que temer ao Senhor. E quem aqui não quer ser confiado os segredos do Senhor? Olha só, os olhos do Senhor se viram para aqueles que o temem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e escute a palavra de Deus. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Provém e vejam como o Senhor é bom. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem a Deus. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei do temor do Senhor. Sabe, a minha oração hoje é que no seu coração arda uma chama por Deus. Sabe, eu oro para que, assim como o ouro é refinado, assim como o vaso é purificado, que nós tenhamos experiências de ver aquilo que só o Senhor pode ver. Por mais que às vezes doa, por mais que às vezes quebre nosso orgulho, por mais que às vezes mostre algo tão ruim que está dentro de nós, é uma tristeza para o bem. Porque através disso o temor do Senhor cresce em mim e você. E nós pecamos menos. Nós reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos e somos purificados. E todo aquele que tem o privilégio de ser purificado pelo Senhor, fica mais perto dele. Tem mais encontros com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você sabe que você é pecador, quanto mais você reconhece os seus pecados, é o Senhor te mostrando mais e te puxando. Ei, eu quero te lavar. Ei, eu quero te limpar. Por quê? Porque eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você suba no monte comigo. Eu quero confiar a você os meus tesouros. Eu quero que você saiba aquilo que o homem sozinho não é capaz de saber. Eu quero mostrar para você as maravilhas do meu amor. Eu quero mostrar para você segredos muito profundos que ninguém jamais conheceu sobre mim. Só que para isso, nós precisamos conhecê-lo. Só que para isso nós precisamos nos arrepender. Eu quero convidar a você que, se tem algo que o Senhor tem te mostrado nos últimos dias, nos últimos tempos, confesse a Deus neste momento. O arrependimento é a porta para o Senhor. O arrependimento é a porta para Deus. É a porta para o Espírito Santo. O arrependimento é a porta para a purificação. Sem santificação nós não veremos a Deus. Então neste momento vamos orar. Ore comigo neste momento e fale com Deus. Oh Senhor, obrigada.